Olá, hoje temos a nossa aula 28 de História. Iniciamos um novo capítulo, o capítulo 8, com o tema Heranças dos Imigrantes. Faremos uma troca de ideias e depois falaremos sobre os imigrantes e sobre as atividades. Troca de ideias. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem é de Angelo Tomasi, ele que pintou, esse óleo sobre tela, e o nome dessa obra é Os Imigrantes. Essa obra está na Galeria de Arte Moderna, em Roma, e aqui é a imagem de vários imigrantes no porto, na Itália, esperando para embarcar para outro país. Então, observem que tem mulher grávida, tem crianças, tem várias pessoas esperando. Então, nessa época era uma situação para eles muito difícil, porque as embarcações demoravam muito para ir de um país até outro, porque não tinha a modernidade como hoje, não era moderno como hoje, então as embarcações demoravam mais para atravessar o mar, para chegar de um país a outro. E muitas vezes eles iam com poucas condições, somente com alimentos necessários, e roupas, e deixavam praticamente tudo para trás, para começar uma nova vida em um local que eles não conheciam direito e também nem sabiam aonde ia morar. E tem relatos, de pessoas que morriam durante essa travessia, nas viagens, tá? Então, essa é uma leitura para vocês observarem e imaginarem qual o sentimento dessas pessoas mudando de um local para o outro sem saber exatamente aonde ficar, com o que iria trabalhar. Tá? Então, esses são imigrantes italianos. Tá? Aí, continuando aqui, nós vamos falar sobre os imigrantes. Além de indígenas, portugueses e africanos, a população brasileira foi composta de povos vindos de diversas partes do mundo. Alemães, espanhóis, italianos, poloneses, ucranianos, sírios, libaneses, japoneses e tantos outros se estabeleceram no Brasil em diferentes momentos da história. Esses grupos são chamados de imigrantes, pois são compostos de pessoas que passam a morar em um país diferente daquele onde nasceram. Aí aqui nós temos outra imagem, Aqui são japoneses à espera de alojamento na hospedaria do imigrante em São Paulo no ano de 1930. Essa é uma fotografia e está no Museu Histórico da Imigração Japonesa em São Paulo. E essa aqui, o nome dessa fotografia foi intitulada como Imigrantes e Japoneses. Inicialmente, as primeiras famílias foram para a região sul do país, onde formaram colônias. Com a abolição da escravidão, em 1888, o número de imigrantes aumentou. A maioria deles foi trabalhar nas fazendas de café, substituindo o trabalho dos escravizados. Então, quando houve a abolição da escravatura, a abolição da escravidão, aí os imigrantes estavam chegando, no Brasil, e eles passaram a fazer os serviços que os escravos faziam, Só que, diferentemente, eles não eram escravos, eles eram remunerados, pelo trabalho que eles realizavam. Aqui nós temos uma imagem que é uma colheita de café em Araraquara, uma fotografia também, tá? E aqui é imigrantes italianos na colheita de café por volta do ano de 1900. E aqui temos um passaporte de uma família alemã. Aqui vocês viram que está destacado colônias, Colônias são locais onde grupos vindos de outro lugar fixam moradia. Então eram chamados de colônias esses locais, tá? Aqui nós temos um outro texto em Eu Faço Parte da História. Leia este texto a respeito dos imigrantes que vieram morar no Brasil. Você já ouviu
alguém falar que é descendente de algum povo? Os pais do meu pai nasceram na Síria, um país que fica na Ásia, a muitos quilômetros de distância daqui. Há mais de 90 anos, eles embarcaram em um navio e demoraram 30 dias para chegar. Meus avós maternos nasceram aqui no Brasil. Minha bisavó veio de Portugal e meu bisavô do Líbano. No Brasil, essas misturas de nacionalidades são muito comuns devido ao grande número de imigrantes. Então, vocês viram aqui que nós falamos sobre os sírios, né? Aqui, ó, os sírios e os libaneses, de modo geral, estabeleceram-se no comércio das principais capitais brasileiras, tendo São Paulo como referência. Eles também contribuíram para vários aspectos da vida social dos brasileiros, como festas e hábitos alimentares. Então, eles também influenciaram as festas, né, no Brasil, e também os hábitos alimentares. E vocês viram que quando eles vieram, eles se localizavam, né, por eles serem comerciantes, nas grandes capitais brasileiras. E São Paulo, como era uma grande capital e ainda é, era o destino preferido da maioria dos imigrantes. Em outro tempo, essas famílias foram se misturando com brasileiros e com outros imigrantes do mundo inteiro. Era um tal de casamento de português com índio, italiano com árabe, espanhol com japonês, armênio com alemão, e assim nasciam brasileiros com origens bem diversas. Então vocês viram a mistura, né, de imigrantes que se formou no Brasil. E nessa época havia muita imigração. Mas se nós analisarmos hoje, ainda temos imigrantes que chegam no Brasil, né? Nós temos novos povos que vêm de outras regiões também e que estão e vêm morar no Brasil, também passam por dificuldades porque chega uma cultura diferente, né? Então os tempos mudaram, mas ainda continua, né? Essa imigração. Mudaram os povos que vinham, né? Que imigravam para cá, que antes eram os italianos, todos esses povos que nós vimos, e agora nós temos novos povos que vêm, como os haitianos, né? É um dos exemplos de imigrantes que chegam no Brasil. Essa foi a aula, né? Vocês terão as atividades da página 21, que são relacionadas a esse último texto, né? E um pouco sobre o entendimento de vocês, sobre a opinião de vocês, da família de vocês. Tem algumas perguntinhas assim sobre a origem da família, mas a maioria das perguntas é em relação a esse último texto que nós lemos. Essa foi a nossa aula de hoje. Que a sua quarta-feira seja linda, perfeita e agradável, como o amor de Deus por você. Uma abençoada quarta-feira.